Mateus capítulo 4. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 17. Após o seu batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao sair das águas, as palavras do Pai e a presença do Espírito Santo o fortaleceram para o que estava por vir. Era necessário que o Filho do Homem fosse provado e vencesse exatamente onde o primeiro homem havia falhado. Ninguém na terra acompanhou tão de perto a vida e o crescimento do Salvador do que Satanás. Ao perceber que chegada era a hora de sua revelação, as primeiras palavras do inimigo a Jesus visavam lançar dúvidas sobre sua origem divina. Disse o tentador: Se és filho de Deus. O período de 40 dias e 40 noites sem comer parecia ser uma vantagem, de forma que não somente o apetite foi posto à prova, como também a tentativa de fazer com que Jesus usasse o seu poder para benefício próprio. Em sua humanidade, Cristo havia aprendido a ser completamente dependente do Pai. Desde a infância, seus pais terrenos o ensinaram a manter essa comunhão pessoal, diária e constante. O sol nunca encontrava o nosso Salvador dormindo, mas a entreter com Deus um relacionamento que se fortalecia a cada dia. As Escrituras tinham sido sempre o primeiro alimento da manhã em seus 30 anos de anonimato, de forma que sua privação de alimento material não pôde superar a sua nutrição espiritual. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A aparição de Satanás não foi manifestada em sua ira e indignação, mas como nos advertiu o apóstolo Paulo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. A sutileza do maligno foi seguida por outro engano que a tantos tem seduzido: a mistura da verdade com a mentira. Conhecedor exímio das Escrituras, Satanás ousou usar o texto sagrado para enganar aquele que era a própria encarnação da palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. A vitória de Cristo neste sentido torna-se a vitória de todo sincero e fiel estudante das Escrituras. Muitos, porém, têm se contentado apenas com a simples citação de porções bíblicas aplicadas de forma a aplacar a consciência culpada. Buscam um evangelho fácil que se amolde aos seus gostos pessoais e são vencidos exatamente onde Cristo lhes deu o poder para vencer. Precisamos estudar a Bíblia pedindo ao Espírito Santo que a possamos compreender em sua verdadeira luz. Somente assim podemos obter o verdadeiro conhecimento, aquele que transforma e enobrece o caráter. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A oferta tudo isto te darei, se prostrado me adorares, revela a origem da idolatria. As glórias deste mundo, suas riquezas, o desejo por fama e poder, as diversões insanas e projetos que visam engrandecer a criatura em lugar do Criador, são os artifícios de Satanás para aprisionar a muitos como seus súditos e adoradores, ainda que estes não façam ideia disso. Na verdade, a maior estratégia do inimigo é fazer com que o mundo acredite que ele não existe, que não passa de uma lenda e invenção da mente humana. Assim, ele tem o caminho mais livre para destruir vidas, enquanto estas estiverem alheias ao conflito espiritual em que todos estamos envolvidos. Mas através do trio espiritual, oração, jejum e conhecimento das Escrituras, pela vitória de Cristo, somos também habilitados a vencer e com a autoridade dada pelo céu declarar: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Como foi com Jesus, todo aquele que resiste ao diabo recebe do céu o auxílio dos anjos, que são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Tornando-se verdadeiras testemunhas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Em Cristo irrompeu grande luz na Galileia, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é o primeiro passo do homem em direção à vitória. É pelo reconhecimento de nossa degradante condição que nos achegamos àquele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Amados, como Jesus chamou os discípulos e no mesmo instante eles o seguiram, ele nos faz o mesmo convite agora: vinde após mim. Foi ensinando, pregando e curando que nosso mestre, pastor e médico nos deixou o perfeito legado da obra redentora. É olhando para ele, observando a sua vida e sua íntima comunhão com o Pai, que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Perseveremos em contemplar as obras do nosso Redentor e meditar em suas palavras até que sejamos dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Se nos sujeitarmos a esta santa modelagem, certamente o diabo fugirá de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Oremos, amados. Pai de amor e de bondade, nós te louvamos por ter nos enviado teu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos deixar exemplo de como viver nesta terra andando contigo. Pai, o caminho está ficando cada vez mais estreito. Necessitamos como nunca antes do poder do Espírito Santo, nos fortalecendo, santificando e capacitando para a última missão. Ajuda-nos a enfrentar esses últimos dias no poder de Cristo em nós. No nome e pelos méritos dele nós te oramos. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, transformados à imagem de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.